Olá, pessoal. Eu sou o professor Tiago Caversan Antunes e este aqui é o canal Vai Vendo, uma iniciativa da editora Luauri. E hoje eu estou aqui com o presidente da editora Luauri, que é o professor Sérgio Luiz de Almeida Ribeiro, e nós vamos falar de precedentes. Nós vamos tentar fazer um bate-bola um pouco diferente hoje. Vou falar um pouco com o professor Sérgio e depois vou também falar com o professor Bruno Régio Pegoraro, que também faz parte aqui do canal junto conosco. Boa tarde, professor Sérgio. Tudo bem aí? Boa tarde, professor Tiago, tudo bem? Um frio aqui em São Paulo, mas está tudo tranquilo, graças a Deus. E por aí? Aqui está tudo ótimo também. A gente tinha combinado de falar um pouquinho sobre precedentes hoje, né? A gente tem precedentes no Brasil, o Código de Processo Civil de 2015, ele institui uma sistemática de precedentes ou não? Como que o senhor vê isso? Pois é, doutor Tiago, tá aí uma boa pergunta, né? Eu venho me debruçando sobre esse assunto há algum tempo e tenho chegado à conclusão que precedente, tal como deveria ser, nós não temos. A meu ver, o que nós temos, o que o legislador colocou no código, foi uma técnica de vinculação a algumas decisões, alguns julgados das instâncias superiores, mas que aquilo não pode ser considerado como um precedente judicial. Eu até acho salutar a participação do professor Bruno, por ele ser juiz, porque se eu fosse juiz e me deparasse com aquele artigo 927 do Código, eu ia me sentir tolhido no meu munus judicial, porque é totalmente incoerente. Se a gente está falando de um sistema de precedentes, eu entendo que o precedente, aquele que tem carga vinculatória, tal como é no common law, ele nasce na primeira instância e aí quando chega nas instâncias superiores com a tese jurídica já maturada, ele acaba sendo vinculante, né? Porque naturalmente vinculante, não como está no código, né? Que é aquela coisa imperativa, os juízes observarão essas decisões. E eu digo isso porque recentemente, menos de um mês atrás, no doutorado da USP, eu tive aula com o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que é responsável lá no STJ pela uniformização da jurisprudência, pelo NUGEP lá dos precedentes daquela corte. Uhum. E me assustou um fato que ele nos contou lá, está falando exatamente sobre como funciona aquele sistema, como que o STJ trabalha, né, na formação, digamos assim, dos julgados vinculantes, e ele relatou um caso que no Rio Grande do Sul, do qual ele trabalhou muito tempo como juiz, como magistrado, ele relatou que lá estava tendo um problema lá jurídico, uma tese jurídica muito conturbada, que era sobre aquelas questões dos scores, né, dos órgãos de proteção ao crédito, cadastro positivo. E havia várias questões, várias teses jurídicas lá, conflitantes, e o tribunal estava soberbado com esse tipo de tese, e aí o presidente daquele tribunal ligou para o ministro Severino pedindo para ele lançar um recurso repetitivo sobre aquele assunto para que se tornasse obrigatório e o Rio Grande do Sul aquela orientação. E aí o ministro relatou que procurou ali no seu acervo, achou dois recursos especiais sobre aquele assunto, afetou como repetitivo, colocou no plenário e ali estabeleceu um recurso especial repetitivo que, à guisa do CPC de 2015, é vinculante ou de observação obrigatória. Uhum. E aquilo foi seguido pelo Rio Grande do Sul. Agora, veja, uma simples ligação tornou obrigatório para o Brasil inteiro uma tese que sequer, por exemplo, foi discutida aqui em São Paulo, foi discutida no Paraná, no restante do Brasil. O que eu digo, não houve uma maturação com os demais estados federados sobre aquela tese. Simplesmente uma ligação do tribunal para o ministro do STJ, encontrou um recurso, fixou uma tese, tudo bem, houve audiência pública, houve vários debates sobre aquela tese, mas houve um debate já para formar o precedente, não em cima da tese maturada. Então, não sei, vamos ver aí, por exemplo, imagina o Bruno, como magistrado, se depara com uma questão de score
ele simplesmente vai ter que seguir aquela orientação sem ter um debate pleno no tribunal do qual ele está atuando, lotado. Enfim, seria mais ou menos essas considerações iniciais. Ah, legal, interessante, professor Sérgio. Eu vou tentar agora chamar o professor Bruno para ver o que é que ele tem para falar em princípio sobre isso aí. Vamos lá. Mais um pouquinho a gente conversa de novo. Um abraço. Beleza? Salve, Thiago! Boa tarde, professor Bruno. Tudo bem? Tudo bem? E aí, Sérgio, tudo bem? E aí, Bom. o que o senhor tem para nos dizer sobre essa questão da sistemática de precedentes sobre a ótica do magistrado? Bom, eu estava ouvindo a conversa de vocês e nosso precedente é o precedente brasileira, né? Não é o precedente propriamente dito. Bom, a sistemática de precedentes quer me parecer que tem a intenção de tornar os julgamentos mais rápidos e mais efetivos. Ok, a intenção é super boa. E a questão da observância obrigatória, veja só, a lei diz que é observância obrigatória, mas qual é a penalidade ao juiz ou ao tribunal que não observar o precedente? Então, o que eu tenho para mim em relação ao precedente? Se o magistrado, juiz singular ou tribunal for acompanhar o precedente, fazendo a vinculação do caso concreto, do fato discutido, com o precedente, ele simplesmente cita o precedente e a questão jurídica está resolvida. Agora, se ele não for seguir o precedente, ele teria que justificar por que não está seguindo o precedente. Então, a obrigatoriedade de seguir o precedente seria tão somente para tornar o julgamento mais ágil. É assim que eu vejo a situação. Se o juiz não seguir o precedente, não há punição, e inclusive é a única forma que eu consigo ver, já que o código não traz outra, de uma eventual mudança de precedente. Porque o código diz que a mudança de precedente tem que ser fundamentada, tem que ter audiência pública, ok. Mas ela parte de onde? Ela não tem outra forma a não ser partir do primeiro grau. Parte do primeiro grau, tem um respaldo no segundo grau e chega ao tribunal para que consolide ou reafirme o precedente ou então revise o precedente. Então, no meu modo de ver, o precedente ele é obrigatório mais ou menos. Ele é obrigatório se você for seguir ele. Se você não for seguir ele, ok, você só teria que justificar porque não está seguindo o precedente. Tá bom? Para mim é isso aí. Valeu, Thiago. Antes de dar tchau para ti, eu acho que tem dois pontos aí que são interessantes. Um é que se o Código de Processo Civil fala da necessidade de o juiz fundamentar, inclusive, para a aplicação do precedente, que teria que descer a ratio decidente e tudo Claro. mais. Isso pode ser um ponto problemático. E o outro é sobre essa questão de mudança de precedente, né? Porque me parece que é bem aí que está o problema. O que o Código tenta fazer é limitar o acesso às cortes superiores, né? E que a gente só conseguiria, então, pensar em mudança de precedente quando o Tribunal de Apelação negar aplicação ao precedente. Nós já conversamos uma vez sobre isso. Acho que é mais ou menos essa a sua posição, né, professor? Eu penso que é por aí. Seria muito mais interessante, ao invés de se trazer no código como precedente obrigatório, seria muito mais interessante trazer o precedente impeditivo de recurso. Seria muito mais, digamos, sincero. Evidentemente, a advocacia ia procurar meios de tentar burlar o impedimento do recurso, como é o que a gente está vendo acontecer com a questão do agravo de instrumento, que pode vir a ser relativizado e basicamente voltar para a regra anterior. Mas ela seria, no meu modo de ver pelo menos, uma regra mais sincera. É impeditivo de recurso. Se houve a aplicação do precedente, e a aplicação do precedente tem coerência com o fato discutido, não teria direito ao recurso. Penso que seria mais sincero assim. Tá certo. Muito obrigado pela Beleza? participação. Vou tentar voltar a falar agora com o professor Sérgio. Um grande abraço. Beleza, professor. obrigado. Voltei. Professor Sérgio, cá estamos de novo. Pois Bom, é, antes de mandar... passar a palavra de novo para o senhor, vou falar um pouco sobre a minha opinião disso. Eu acho assim que o que a gente tem tentado chamar de sistemática de precedentes tem uma cara bem brasileira, como o professor Bruno mencionou, né? O problema é que a gente tenta
copiar uma sistemática que está inserida em um contexto de common law, ou seja, é costume respeitar a tradição da própria corte ou então as decisões hierarquicamente superiores. E isso é um costume que a gente não tem aqui no Brasil. A gente está tentando fazer isso via civil law, que é colocando na legislação uma obrigatoriedade. Eu acho que, quer dizer, a gente tem um problema de demora da prestação jurisdicional, que é um problema de jurisdição e não de processo, naquela perspectiva em que nós trabalhamos, tanto o senhor quanto eu, mas que é um problema social importante. De qualquer forma, me parece que a sistemática de precedentes, o que se tem chamado de sistemática de precedentes no Código de Processo Civil de 2015, que talvez ela nem seja sistemática de precedentes como o senhor aponta e que talvez ela também seja absolutamente inconstitucional, porque é a Constituição Federal quem prevê as possibilidades, as hipóteses de cabimento de recurso especial e de recurso extraordinário. E aí a gente tem reforma legislativa no nível infraconstitucional, tentando diminuir essas possibilidades de acesso. E isso gera uma instabilidade jurídica muito grande. A gente vê o direito meio que funcionando ao contrário. Ao invés de o direito nos proporcionar clareza do que pode e que não pode ser feito, como que pode ser feito, a coisa funciona ao contrário. Mas eu queria devolver a palavra para ti, então, para as conclusões a respeito desse assunto que é tão interessante e sobre o qual dá para a gente conversar tanto ainda. Primeiramente, quero mandar um abraço ao Dr. Bruno, e foi muito esclarecedora a postagem dele, porque é exatamente isso que eu imaginava que um magistrado pensasse sobre o precedente. Na verdade, em outras palavras, que o professor Bruno diz, o que nós temos é uma matrix de precedente, né? Vive no mundo virtual. Só fazer um pequeno detalhe, acho que o doutor Bruno entrou num ponto fundamental, porque, veja, o precedente ele só é obrigatório ser aplicado, né? E aquilo que a Teresa Rudalvin, ela sempre diz que o precedente só ganha força obrigatória, que ela fala, o precedentão forte, o precedente fraco é aquele que não é aplicado, né? E o Bruno, sabiamente, falou perfeitamente no que ele vê, né? Ele que é digamos assim, o destinatário do precedente, ele praticamente ratificou o que a Didi fala. Quanto à constitucionalidade, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que ele flerta com a inconstitucionalidade, sim. Eu acho que é um flerte, mas não chega a ser inconstitucional. Talvez uma inconstitucionalidade formal que no Brasil não pega muito. Eu volto a insistir nessa questão da vinculação das decisões, porque, veja, de fato, como o doutor Bruno falou, se o juiz não aplica um precedente, ele vai ter que fundamentar, vai ter que expor as razões de não fazer o distinguish ou mostrar que ele foi superado, né? Enfim. Mas, digamos que o juiz simplesmente não aplica o precedente, você invoca o precedente, determinado precedente, o juiz ele ignora o precedente, ou ele simplesmente fala, não é o caso de se aplicar o precedente. Na legislação anterior, antes da entrada, com a entrada em vigor do Código, antes da Lei 13.256 de 2016, o mecanismo era a reclamação. Então, você invocava um precedente, o juiz não seguia aquele precedente, você ingressava na corte com o Instituto da Reclamação para fazer valer a obrigatoriedade do precedente. E o legislador simplesmente, o que fez? Ele inviabilizou essa ferramenta, porque agora, para você entrar com a reclamação, você tem que esgotar as vias ordinárias. Ou seja, você vai ter que ir até o agravo interno para fazer subir um recurso especial para depois entrar com a reclamação. Demonstra claramente que está fadada a fracasso essa vinculação, justamente por ser uma coisa fórceps, né? É uma coisa assim, não dá para o doutor Bruno, por exemplo, seguir um precedente do qual a discussão não foi discutida, não foi amplamente formada dentro do órgão jurisdicional do qual ele trabalha, porque a realidade do estado do Paraná é diferente da do Rio Grande do Sul, que é diferente de São Paulo, que é diferente de um estado do Nordeste. Eu acho que o maior problema do nosso sistema é esse, é colocar no rol de dispositivo de lei que essas decisões são vinculantes,
sem levar em consideração como o juiz pode fazer o distinguish, que é justamente na primeira instância, que é a base de todo e qualquer precedente, né? O precedente se inicia na primeira instância, ele não vem de cima para baixo, e tá lá, fica, tem que julgar. E o juiz, ele não vai seguir, porque não é legítimo essa forma, né? Ele não tem legitimidade. A partir do momento que o juiz ele acaba participando da formação do precedente, ele vai se sentir hermeneuticamente constrangido e não seguir daquilo que ele trabalhou. Também concordo nessa questão, acho que se quiser fazer o filtro, vai ter que fazer o filtro via recursal, tal como o doutor Bruno apregoou. Eu, como advogado, também sou adepto disso, eu acho que isso vai qualificar. Por quê? Limitando a questão recursal, as discussões ficarão mais maduras. Mas aí também há que se cobrar do magistrado o dever de fundamentação, que é o principal gargalo de tudo daí, né? Mas eu, assim, confesso que tenho dúvidas sobre esse sistema do código. É considerações que eu teria que fazer. Ah, legal. Bom, na verdade o tema é muito bom, acho que nós podemos discutir outras vezes, tem bastante coisa aí, bastante controvertida, né? Para mim, pelo que parece do que nós conversamos hoje, fica aparente que a maior dificuldade que a gente tem é que, de novo, nós estamos tentando usar reforma legislativa para empurrar a sociedade, e nesse caso, o próprio Poder Judiciário, né? Algo que não é cultural nosso ainda. Isso raramente dá certo, vamos ver como é que vai funcionar aí em relação à sistemática de precedentes. Queria agradecer muito a sua participação, professor Sérgio, agradecer a todos que estiveram aqui conosco também, convidar o pessoal a compartilhar o vídeo e a colaborar aí com sugestões de pautas também. É sempre um prazer poder dialogar com gente que estuda e pensa o direito em um nível tão alto, e acredito que todos temos muito a aprender com tudo isso aí. Grande abraço, professor Sérgio. Abraço, Thiago. Abraço, professor Bruno. Prazer em falar com vocês. Até mais. Até.